O que tem que perceber dentro de casa que está na hora de procurar um profissional para tratar isso? Como é que eu percebo no meu filho que está chegando na hora de, não, peraí, esse meu filho não está legal, acho que vou levar ele num profissional para tratar isso. Quais são os sintomas? Gostaria que a senhora olhasse para essa câmera e frisasse bem isso. Então, por aí eu já começo a perceber uma coisa. Por exemplo, assim, existem então sintomas de alguém que está começando a ficar depressiva. Sim, tem os Né? sintomas. Tem os sintomas. Quais sintomas, por exemplo? Qual a diferença, doutora, então, entre depressão e ansiedade? Boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Jairinho e nós estamos mais um Pod em Casa, e o nosso podcast com um quadro novo que é o Gente que Inspira. E falando em gente que inspira, hoje nós estamos com uma pessoa aqui muito especial que já começamos rindo já. Já começamos já, antes de começar o podcast, já rindo bastante. Antes, eu também gostaria de pedir a você, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele like. Quando você ativa o sininho, os nossos vídeos você recebe, então você fica antenado já, sabendo, ó, o Jairinho postou vídeo novo. Dá aquele like pro YouTube perceber que você está interagindo com a gente e se inscreve no canal de graça, não paga nada, se inscreve no canal. E vou te fazer outro pedido também. Tem uma empresa chamada construirmaisbarato.com.br. Essa empresa é da área de construção. Se você é pedreiro, carpinteiro, eletricista, você se cadastrando nessa plataforma vai conseguir mais orçamento. E você que está precisando de um profissional da área de construção, é só você se cadastrar. É só você entrar no site construirmaisbarato.com.br e você vai encontrar os melhores profissionais da sua cidade ou da sua região. Simples. Vou colocar um vídeo para você assistir aí, para entender um pouquinho mais sobre a construirmaisbarato.com.br. Ok? Já volto já. Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos. E a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto, não é lembrado. Assistiu o vídeo? Gostou? construirmaisbarato.com.br. Aproveita, comenta aqui o que você gostaria, ou qual tipo de assunto. E essa convidada hoje aqui é uma convidada especial, porque foi um pedido, inclusive, do pessoal que assiste aqui o nosso podcast, para tratar de alguns assuntos aqui importantes. Já começamos rindo já, e ela está aqui hoje, não está sozinha, tá ela e o esposo dela, a doutora Amanda. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Boa noite. Doutora Amanda, psicóloga, e eu descobri aqui que o marido dela, que está aqui também, está ali meio quietinho ali, não está dando para ver ele, mas ele está ali. Ele também é psicólogo. Eu já comecei logo, já vou até fazer uma pergunta difícil, doutora. Pode falar. Se a senhora é psicóloga, o marido é psicólogo, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não discute nunca. Porque um fica analisando o outro, assim, um olhando assim, ó, vou usar a técnica tal, mas tá passando por isso aqui. Quando a gente vai ter uma discussãozinha, a gente já usa as técnicas da terapia, né? Ah, tem isso também? Você tá falando isso pra mim? Vamos refletir um pouco. Pior que tem, né? Tem as técnicas, né? Vamos refletir um pouco sobre isso. Então, nós vamos falar hoje vai ser, já vi que hoje vai ser forte, vai ser bom hoje. Muita gente, hoje um dos grandes problemas, eu sou o cara certo para conversar com a doutora Amanda, porque eu não entendo nada, Então eu vou fazer perguntas que as pessoas me perguntaram e eu vou falar, vou levar isso aqui para quem entende. E a doutora Amanda, que é formada onde, doutora? No Unisalesiano. Unisalesiana, aqui na cidade de Lins, isso. Me formei em 2016. 2016. Gosta de ser psicóloga? Gosto. Bastante. Bastante? É difícil ser psicóloga? É difícil porque você tem que lidar com vidas, né? E o cérebro, né? A cabeça da pessoa é difícil a gente lidar, né? Porque a gente tem que ir com cuidado.
Verdade. Né? A gente tem que saber o que falar pro outro, né? A gente tem que saber o que vai utilizar para aquela pessoa. E, por exemplo, assim, eu tenho uma curiosidade, assim, que a gente vê, assim, em filmes e tal. Não sei nem se é psicólogo, se é esse psiquiatra que faz isso e tal. Mas um psicólogo, numa conversa, ele consegue entrar na mente da pessoa, assim, e... É porque eu vejo na televisão, assim, cara, nos filmes, o psicólogo, ele vai conversando, quando ele vai ver, ele já sabe tudo da mente da pessoa. Acontece... Não entra na mente, né? Não, eu tava preocupado agora aqui já. Mas como é que é isso? Não entra na mente. É que assim, né? Como que funciona? O paciente ele vai trazer o problema pra você e a gente vai tentar entender aquele problema dele e vai tentar trazer pra que ele entenda o que ele tá passando, né? A gente não vai dar resposta pronta. Eu quero um conselho sobre tal coisa. Tá, mas vamos pensar sobre isso que você tá passando. Vamos entendi. tentar entender o que é. Na verdade, o psicólogo ouve muito, né? Sim. Fala também. Fala também, mas ouve muito. Tem um divã? Tem mesmo? Tem um... A minha, assim, são abordagens, né? A psicanálise que geralmente utiliza o divã. Não são todas, né? Mas a abordagem da psicanálise que utiliza mais o divã. A minha abordagem não. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, então a gente não utiliza o divã. O que seria terapia cognitiva comportamental? É uma abordagem da psicologia que a gente vai trabalhar a questão dos pensamentos, dos sentimentos, do comportamento. Então, a gente vai tentar o paciente entender o que acontece no agora. Né? Não que a gente não trabalhe as questões do passado do paciente. Só que a gente vai tentar entender, ele vai tentar entender o que acontece no agora com ele. Entendi. Tá. E então, assim, aquela coisa que a gente vê assim de divã... Eu tô fazendo essa pergunta assim, doutora, por quê? Porque a gente vê muito em filme... Igual advogado, vai vir uma advogada aqui e a gente vê aqueles filmes americanos, aqueles advogados debatendo, aquela coisa tudo, a gente fica naquela coisa assim, acho que também no tribunal assim, e não é, o nosso sistema é diferente, Sim. né? Então quando eu tinha uma curiosidade, eu nunca fui numa psicóloga, nem num psicólogo, nunca fui, mas aquele sofá me encanta, de deitar ali, eu gosto de dormir, cara, eu falei, vou deitar, vou dormir a beça e tal. E eu pensava que todo consultório de psicólogo tinha um sofá daquele, então não tem divã. Não é todo. E tem o online também, né? Aí o online o paciente sente a vontade dele ficar deitado na cama dele. Entendi. Inclusive, a doutora Amanda atende aqui na cidade de Lins, né? E a senhora pode falar o endereço de onde a senhora atende? Pode falar? Posso. Eu atendo na Clínica Junqueira, que fica na rua Santa Rosa. Clínica Junqueira, na rua Santa Rosa. Posso colocar o endereço depois? Pode. Então vou colocar o endereço daqui embaixo aqui. Eu conversando um dia com uma pessoa, uma psicóloga, e é falado muito, doutora, hoje sobre essa questão de depressão. E aí eu perguntei para ela, depressão é o problema pior hoje? Ela falou, não, tem depressão e existe também ansiedade. Então eu queria já perguntar para a senhora o seguinte, o que é depressão? A depressão, ela ocorre da seguinte forma, vou tentar explicar Sim. a química da depressão, primeiro, pra gente tentar entender. Né? Então, nós temos neurotransmissores. Né? Então, isso se baseia na diminuição dessas amidas biogênicas, né? Que são os nossos neurotransmissores, que é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, que é a questão a dopamina, ela é o principal neurotransmissor, né, que está relacionada a isso. Porque é a questão da motivação. Entendi. Então, isso também está relacionado à depressão, a motivação. Então, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela não tem motivação? Não. Né? Ela perde a vontade de fazer as coisas que ela geralmente fazia. Então é por isso que a pessoa depressiva, por isso então que a pessoa depressiva, geralmente ela quer ficar deitado, quer ficar no canto dela ali. Sim. Então, por aí eu já começo a perceber uma coisa. Por exemplo, assim, existem então sintomas de alguém que está começando a ficar depressiva. Sim, tem os Né? sintomas. Quais sintomas, por exemplo? Essa perda de vontade de fazer atividades que normalmente ela fazia, que é fazer um exercício, sair de casa, ela só quer ficar deitada ou no quarto escuro, fechada, trancada, sem ver ninguém. Tem a questão a depressão, ela tem ansiedade também. A pessoa ela pode ter ansiedade também, né? E a perda de apetite, o sono que atrapalha também muito. A pessoa depressiva ela não consegue dormir. Ah, é? Sim. Então eu já vi que eu não sou depressivo.
Cara, se tem um cara que dorme tranquilo, não sou eu. Então eu já vi que, graças a Deus, E não sou... assim, também tem a fase de... Que não é... Você precisa... A gente, para ter o diagnóstico de depressão, ela precisa ter um... como que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Me ajuda a lembrar a palavra. Tá vendo? Por isso que é bom se casar, tá vendo? Ó? O marido é psicólogo também. E outra coisa que eu descobri... Afeta. Ela é de uma igreja, e nessa igreja o pastor também é psicólogo. Eu acho que o requisito para ser membro da igreja tem que ser psicólogo. Então o que a senhora estava falando? Desculpa, cortei a senhora. O que a senhora estava falando, então... Afeta todo o ambiente dela, né? Como ambiente em casa, no trabalho. Então não é só em um lugar. Então uma pessoa, por exemplo, um dos sintomas de que uma pessoa está começando a ficar depressivo, ela quer ficar quieto, quer ficar no... Sim, não quer fazer nada mais, né? E Não existe, quer trabalhar. e existe, por exemplo, assim, é uma situação da mente, né? E existe remédio para isso? Sim, tem o tratamento para depressão inclui medicamento, terapia, exercício físico. O exercício físico também ajuda. Sim. Porque assim, o que é atividade física? Atividade física, ela reduz a resposta ao estresse, né? Então a depressão ela também está relacionada ao estresse. Então, por exemplo, assim, eu tô meio... Por isso que o pessoal fala assim, que quando tá meio estressado, assim, vai caminhar, vai correr. Então, isso libera algum hormônio, algum neurotransmissor? Como é que é isso? Libera a questão a endorfina. A endorfina. Né? Que é o hormônio que ele diminui o estresse. Entendi. Então, a atividade física, ela ajuda também. Partindo desse princípio, doutora, desculpa Pode cortar a falar. senhora. Partindo desse princípio, fazer atividade física não ajuda só o corpo, ajuda também a mente. Ajuda também a mente. Isso é importante. Por isso que é importante. Porque, por exemplo, assim, não é uma coisa só de uma questão de vaidade você fazer uma atividade física. É uma questão também de você cuidar, liberar hormônios, né? Se eu estiver errado, me corrija, que eu sou Não, tá bem leigo. Mas é uma questão de liberar hormônios também, que ajuda não só o seu corpo, mas a sua mente. Sim. Então, a pessoa que ela é muito... Aquela pessoa que não faz nada, como é que é o nome que se dá? Sedentário. Sedentária. Esse tipo eu. Mas eu tô mudando, vou mudar. Não, vou mudar, cara, vou mudar. Tá rindo? Vou mudar. Agora descobriu, agora tem um exercício pra você fazer na cadeira. Na cadeira? Você ficar sentado e fazendo um mês. Pra mim vai ser uma beleza. Aí já fico sentado, almoçando, faço exercício, sentado ali e tal. Mas eu preciso fazer exercício. Mas isso aí é importante. Essa questão de você cuidar, a educação física, você cuida da mente, do corpo e também cuida da mente. Sim. Qual a diferença, doutora, então, entre depressão e ansiedade? A ansiedade, ela é uma resposta ao medo, né? Então, assim, nós temos vários tipos de ansiedade. Nós temos a fobia, nós temos a ansiedade generalizada, temos o pânico, né? Então, cada uma tem o seu sintoma, né? Então, e a sua duração. A senhora falou de pânico. Eu vou chegar lá, mas se eu me esquecer, porque eu tô com a mente... Mas se eu esquecer, a senhora me lembra. Existe também a síndrome do pânico. Isso, que hoje é o pânico, né? O ataque de pânico, né? Mas então, a ansiedade, existe a depressão, e o diferente da depressão é a ansiedade. Sim, porque a depressão, ela é um transtorno também do humor, né? Então, ele vai afetar o humor daquela pessoa. Uma pessoa depressiva, então, o humor dela muda? Muda. Tipo assim, uma pessoa depressiva, ela não consegue rir, não consegue... Não que ela não consegue rir, só que você vai perceber uma mudança no humor dela, né? Aquela pessoa que você via sempre dando risada, talvez ela não vai dar tanta risada agora, né? Então, assim, uma pessoa depressiva, ela tende a ficar triste todos os dias. A tristeza é uma emoção normal que todo mundo sente, né? A gente vai sentir tristeza, é normal. Só que o depressivo, não. Aquela tristeza, ela vem todos os dias. Todos os dias. Tá. É possível uma pessoa que está com problema de depressão, ela cometer um suicídio, por exemplo? É possível? É possível, né? Sim. Mas assim, ela é uma angústia. Assim, a pessoa ela é depressiva. Existe grau de depressão? Existe. Existe o leve, o moderado e o severo. Tá. Então o cara, ele começa um leve, aí vai o moderado, o severo, chega ao ponto. Então quando o cara... Porque a gente vê muito caso assim de suicídio, né? De pessoas suicidando.
Isso, a pessoa estava depressiva, então chegou num grau da depressão, ela fica angustiada, aquela coisa toda, e pode até cometer um suicídio. Por isso que é importante tratar já no começo, né? Sim, por isso que é importante o tratamento desde o começo. E como é que começa a depressão? Começa do quê, por exemplo? Começa aquela motivação de não querer fazer as coisas, né? Geralmente começa assim. Tá, por exemplo, uma decepção no namoro, no relacionamento, pode trazer uma depressão? Pode. Né? Se aquela pessoa ela tem um sofrimento muito intenso. Ou porque, assim, a depressão também, ela também é condição genética, né? Então, assim, se eu tenho alguém na minha família que tem depressão, eu tenho um fator já com predisposição para desencadear a depressão. Então a depressão pode ser hereditária? Pode ser hereditária. Então, assim, se eu tenho um fator que vai desencadear em mim a depressão, por exemplo, no término de relacionamento, se eu já tenho esse fator, eu posso ter a depressão. Né? Então, assim, não é todo mundo que vai desenvolver. Mas Entendi. se acontecer algum evento que possa acontecer, eu posso desenvolver. Então, por isso que é importante, nós estamos conversando aqui com uma doutora, que inclusive vou colocar o telefone dela aqui, vou colocar o endereço dela. É importante por quê? Porque tudo no começo, eu sempre falo sobre isso, sabe, doutora? A gente às vezes fecha a porta depois que o ladrão entra. Né? Coloca cadeado depois que o ladrão entrou na casa. E parece que não. Mas, pelo menos eu penso isso. Posso estar errado. Mas a nossa mente talvez seja o principal do nosso corpo. Sim, sim. Não é verdade? Nosso cérebro que comanda tudo. Comanda tudo. E às vezes a pessoa não dá muito valor a isso. Ela se preocupa com... E aí você vê, por exemplo, uma pergunta que eu ia fazer para a senhora. Agora eu lembrei agora. Depressão dá só em velho ou em novo também? Não, em novo também. Novo também, né? Novo também, assim como pode ter criança também que pode ter depressão. Criança com depressão? Pode Já aconteceu? Já pegou algum caso Não peguei desse? caso porque eu não atendo criança, né? Eu só atendo adulto. Mas existe crianças que podem desenvolver também. Existe na psicologia profissional só para criança? Sim, existe. Existe psicólogo infantil. E aí as técnicas totalmente... Mas é o quê? Uma especialização dentro da psicologia? Sim, a pessoa pode fazer especialização, né, para atender o público infantil, mas não é um pré-requisito para você atender a criança. Entendi. Você pode sair da faculdade e começar a estudar somente o público Tá. infantil. Depressão não dá só em velho, dá em novo também, mas dá mais em quem? Em velho ou em novo? Adultos. Mas em adultos, né? Em adultos. Esses adultos, por exemplo, assim, acontece... Eu, por exemplo, vejo isso. O cara tem 80 anos. Os filhos casaram, foi todo mundo embora, ele começa a morar sozinho. E aí vem aquele quadro da solidão. Isso também tem a ver também com a depressão? O idoso ele tem também bastante, né? Porque tem essa questão de ficar só, né? Ficou a vida toda com alguém, chega na velhice e ele tá sozinho. O cônjuge morre. Né? O cônjuge morre, então já a pessoa já não consegue enfrentar isso. Aí, então é importantíssimo essa questão da família perto. Se você tem pai, e pode parecer bobeira isso que eu vou falar aqui, mas às vezes os nossos pais fazem tudo pela gente, a gente é criança. Aí depois de uma certa idade, eles vão ficando velhos e a gente não percebe, mas eles vão ficando como criança. Não é verdade? E eles sentem, às vezes, uma necessidade. E aí, às vezes, os filhos, às vezes, não tem tempo mais para aquele pai, para aquela mãe. Eu sou o caçula, doutora, de 8 filhos. E a minha mãe, os filhos foram todos crescendo, né? Todo foi embora de casa, tal. Ficou minha mãe e meu pai. E depois o meu pai faleceu, ficou só a minha mãe. Então, a minha mãe hoje, ela procura ir muito para casa dos filhos e tal, porque ela foi acostumada com a casa cheia. E se os filhos não perceberem isso, pode desenvolver no pai uma depressão, correto? Sim. É porque assim, o idoso geralmente ele não tem aquela perspectiva de vida igual um jovem. Um jovem, tem, isso, né? Então assim, o jovem, ele tem aquela motivação, né? Ele consegue enxergar algo no futuro dele, né? Agora o idoso não, né? Depois você tá lá. Ele entende como tá acabando para ele, né? Isso, né? E o que pode fazer, por exemplo? O pessoal tá assistindo aqui.
eu tô com um pai ou com uma mãe ou com um idoso dentro de casa que está começando a ficar depressivo. Eu sei que tem que levar num profissional para tratar isso. Sim. Mas o que dentro de casa já pode começar a fazer? Dar mais atenção? O que pode fazer? Dar mais atenção, levar para fazer uma atividade, né? Porque o idoso também precisa fazer uma atividade física, né? Então, assim, a gente tentando mudar a rotina daquele idoso, já ajuda bastante ele. Já ajuda bastante, né? Então, na verdade, você pegar e dar uma atividade, fazer um sentido de vida para esse idoso, Sim. é importante, né? Codependência emocional. Bonita essa palavra, cara. Eu achei essa palavra bonita, né, cara? O que seria codependência emocional? Perguntaram isso. Codependência emocional é quando a pessoa, ela depende muito do outro, né? Depende do outro pra comer, pra beber, pra vestir, pra viver, né? Coloca aquela pessoa como centro da vida dela. Isso daí dá muito em relacionamento de namorados até, não dá? Sim. Tem gente que, por exemplo, que é dependente totalmente do namorado. Que a minha esposa não me ouça agora. Eu sou dependente demais dela, cara. E a Márcia briga comigo, a minha esposa Márcia. Ela briga comigo falando, porque eu chamo ela o dia inteiro. Márcia! 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 Eu acho que eu sou um codependente da minha esposa, cara. Eu sou muito dependente dela. Assim, mas tem diferença, né? Porque assim, geralmente a pessoa não consegue fazer nada, né? Eu preciso do outro pra viver. Aquele apego excessivo. Eu sou muito apegada, eu não consigo fazer nada mesmo. Né? Tem- Tudo eu preciso do outro. Tem gente que é muito dependente, realmente. Sim. E traz um sofrimento, causa um sofrimento, né? Causa Por mais que a pessoa ela ache que não, mas aquilo causa. Ah, o outro saiu pra fazer alguma coisa. O que ele tá fazendo? Ansiedade. Tem gente que fica ansiosa ao ponto de a mão ficar molhada, né? Sim. De suar, né? É um sintoma da ansiedade. É um dos sintomas da ansiedade. Qual são os sintomas da ansiedade? Taquicardia. Taquicardia? Sim, a pessoa ela sente o coração acelerar, assim. Quando acontece isso, né? A gente... Primeiro de tudo, o que a gente pergunta pro paciente? Você já fez exame? Né? Porque, assim, a ansiedade dá isso, só que e se não for? Né? A gente precisa descartar tudo. Tem exames... Pra ir no cardiologista, né? Entendi. Vai no cardiologista pra ver se tá dando taquicardia. Sim, antes da gente concluir que é uma ansiedade. Entendi. Né? Pra não... Continua. E o medo, né? A catastrofização. O que é catastrofização? A pessoa, ela tudo vê que tudo vai dar errado, né? Ela já antecipa aquilo, que aquilo não vai dar certo. Então são pessoas, por exemplo, tem gente que é aquela pessoa... Tipo um pessimista, né? Ela se torna uma pessoa pessimista, né? Sim. É porque ela... Na verdade, assim... Ela só enxerga o lado ruim das coisas. Seria isso? Isso, que é a catástrofe, né? Catástrofe, né? E esses são os sintomas. E o que acontece? E o medo, né? A pessoa com depressão, ela tem... Depressão, perdão. Com ansiedade, ela tem medo de tudo. O depressivo também, né? Mas ela tem medo de tudo. Tem gente, por exemplo, assim... Eu conheci até uma pessoa nisso. Que ela tava assim com... uma palavra que se fala muito hoje. Síndrome do pânico. A pessoa, ela... Eu vou falar assim, eu sou leigo, tá? Totalmente leigo. É como se a pessoa ficasse em pânico direto, a pessoa fica desesperada, é isso? O que é o síndrome do pânico? A síndrome do pânico, a pessoa ela tem muito medo, né? O medo é excessivo da síndrome do pânico. E ela, medo tipo do quê? Por exemplo? Pode ser situações externas ou situações internas. Pode ser os pensamentos daquela pessoa que leve ao ataque, ao pânico, né? Ou situações que acontecem no relacionamento, em casa, no trabalho. A pessoa ela vai ficar ansiosa. E as situações internas que são os pensamentos, né? Talvez a pessoa ela tá sentada e vem um pensamento e aquilo lá vai desencadear o pânico nela. Caramba, através de um pensamento ali, ela começa a entrar em pânico. Sim, por isso que é importante trabalhar o pensamento, né? Pra gente ver a verdade daquilo, né? Aquilo que a gente trabalha muito. Qual que é a realidade do seu pensamento? Que evidência você tem desse pensamento? Né? Pra gente tentar diminuir essa resposta do medo. Então, uma pessoa com síndrome de pânico, na verdade, vai fazendo uma análise nela, né? E... Então, ela cria um mundo ali, cria uma situação, né? Sim. E aquilo ali não é real, mas ela... É como se, por exemplo, eu vi uma pessoa uma vez que ela achava que as pessoas estavam querendo matar ela.
É isso também? Pode ser também? Acontece também. Mas ela, assim, ela era tão real, cara. A situação era tão real. Parecia que ela tava, assim... Parecia que ela tava mesmo num tiroteio, assim. Tava meio... E a gente falava, não, olha, fulano, não tem ninguém aqui, não tem ninguém... Não, e ela ficava assim, suando até, cara. Achei interessante isso, ficar suando. Parecia que ela tava acontecendo aquilo ali. Na mente dela, realmente tava acontecendo aquilo ali. Já pegou esse caso já assim, já, doutor? Não, assim não. O Gerson já. Já pegou já? Já. O Gerson vai vir aqui no próximo, mas na verdade eu quero os dois aqui. Que eu quero criar uma situação nos dois aqui, quando estiverem aqui no próximo, que eu quero perceber na hora que eles estão usando as técnicas. Para eles não terem problema. Eu acho que eu vou estudar psicologia, cara, assim, para poder entender. Na hora que o conflito entrar, eu uso uma técnica ali pra... Deve ser muito legal isso, é muito bom. Doutora, assim, nosso podcast é pequeno, muito pequeno. E foram umas dúvidas de muitas pessoas que estão assistindo o nosso canal. Inclusive, você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, é de graça. Se inscreve aí, ativa o sininho, dá aquele curtir, comenta aqui embaixo que você gostaria que nós conversássemos. Qual tipo de assunto nós conversássemos aqui? Hoje nós trouxemos a doutora Amanda, daqui da cidade de Lins. Fala de novo o endereço, doutora. Rua Santa Rosa, fica no Garcia. No Garcia, né? Fica Junqueira. Tá. Pessoal, o seguinte. Todo final do nosso podcast nós damos uma mensagem assim, doutora. Falamos uma mensagem para as pessoas. E nesse quadro nosso, que é o Gente que Inspira, nós pegamos e trazemos aqui pessoas que fazem a diferença. E eu acho muito bonito, eu particularmente acho muito bonito essa área da psicologia, porque, como eu disse, trata daquilo que a gente tem de principal, que é a mente, né? Uma mente saudável, eu entendo como um corpo saudável. Porque quando você não está bem, a sua mente não está bem, nada tá legal em volta. Você pode estar num carrão, mas não tá legal. Você pode estar comendo uma comida gostosa, mas não tá legal. Então eu acho essa área da psicologia muito legal, muito importante. E eu gostaria que a senhora olhasse para essa câmera aqui e desse uma palavra importante para as pessoas que se sentem depressivas. Por exemplo, observar os sintomas. Observar os sintomas. Não é porque também a pessoa ela está feliz que ela não tem a depressão, né? Não tem aquele momento que ela sente, não quer viver. Então, né? A pessoa pode estar rindo e depressiva. Sim, porque assim, acontece com o pensamento, né? O pensamento suicida. Por mais que eu tenha, né, esse pensamento, não quer dizer que eu vou me matar. Só que também não quer dizer que eu não posso fazer. Né? Não quer dizer que a pessoa... Porque tem gente que fala assim, quem vai se matar não fala. Fala. A pessoa fala. Ela avisa. Ah, é? Avisa. Então, assim, não é porque eu falo que eu vou fazer, mas também não é porque eu não falo que eu não vou fazer. Então, o cara, às vezes, ele quando ele tá depressivo, ele tem um pensamento de se matar, ele dá sinais claros que aquilo vai acontecer e, às vezes, fala também. Sim. Né? E tem gente que não leva a sério, né? Não vai se matar porque tá falando, né? Quem quer se matar não fala. Fala. Né? Então, aí a gente tem que tomar cuidado também, né? Tomar cuidado como que a gente enxerga. Porque o que a gente pega muito na clínica também, né? As pessoas não enxergam a depressão como um transtorno, né? Enxergam como frescura. Isso é verdade. Você não tem depressão. Você tá feliz, você tá rindo, né? Tá tudo bem com você, o que tá acontecendo? Sua família tá ótima, você tá trabalhando. E por muito tempo foi levada a depressão como uma frescura realmente, Sim. Né? Eu entendo até assim que não tinha ainda tantos profissionais nessa área. Talvez seja isso. E também a sociedade está começando a entender algumas coisas de forma diferente, né? Mas muitas pessoas morreram, muitas pessoas se mataram, depressivas, e muita gente nem sabia e falava, tinha de tudo. Você pode ter carro bom, pode ter casa boa e estar depressivo. Sim. Não é verdade? Sim, pode porque não é a questão material, né, que vai trazer felicidade para a pessoa. Então, por exemplo, tô no meio de pessoas. Isso é importante passar para as pessoas até, que vão estar assistindo, das famílias que vão estar assistindo. Eu gostaria que a senhora falasse isso. Você está numa casa, numa família, com seus filhos e tudo. O que tem que perceber dentro de casa que está na hora de procurar um profissional para tratar isso? Como é que eu percebo no meu filho
que tá chegando na hora de, não, peraí, esse meu filho não tá legal, acho que vou levar ele num profissional para tratar isso. Quais são os sintomas? Gostaria que a senhora olhasse para essa câmera e frisasse bem isso. Geralmente a pessoa, quando ela começa a ter esses sintomas, né? Ela começa a falar também, né? Ah, eu não tô me sentindo bem, ou eu tô triste, tô tendo pensamentos que não são legais, né? Também, tudo começa também, na maioria das vezes, com os pensamentos, né? Talvez aquele filho fala, não tá legal, eu não quero mais viver, né? Mas por que você não quer mais viver? Né? A gente não leva em consideração aquilo que a pessoa fala. Né? Ela vai dando, na verdade, sinais do que está acontecendo. Sim. Então é importante. Aí já começa a ficar mais recluso, né? O que ela fazia não quer fazer mais. Né? Também sinal fome, a pessoa não quer comer. Não vê mais sentido nas coisas, não vê mais sentido na vida. Por que eu vou trabalhar? Pra que eu vou sair? Né? Então, assim, se a pessoa ela tem isso durante 2 semanas, aí já é um sinal de alerta, né? Que já é um sinal que a pessoa já está desenvolvendo isso. Entendi. Então, tá vendo, pessoal? É importante o quê? Você observar isso dentro de casa. Sim. Seu filho, às vezes, brigou com a namorada. Não quer comer mais, não quer mais socializar, não quer mais ter contato com ninguém, fica ali no cantinho. É a hora de procurar um profissional e não tenha vergonha de procurar um profissional. É importantíssimo isso. E se não tiver nada, se for uma frescura realmente, o profissional vai dizer, não é nada. Sim. Porque, ele não tem problema nenhum. Né? Passa. Quando assim, eu tô triste porque eu terminei. Tá, mas como que você tá lidando com isso? Né? Se a pessoa fica bem depois de um tempo, não é nada, né? Não é depressão. Isso que a gente tem que olhar também. Que nem tudo é a depressão. Mas nada melhor do que procurar um profissional. Sim, sim. Que ele vai fazer aquela avaliação e vai perceber do que você quer tentar tratar de certas... Sim. Porque a mente, lembrando mais uma vez, gente, essa questão da mente é muito séria, muito séria. Então não brinque com essa questão da mente. Eu vi um cara, não vou dizer o nome dele aqui na nossa cidade, um mecânico, levei meu carro lá para ele consertar o carro, conversei com ele naturalmente, normal, o cara tava legal, normal, conversando, se machucou ali, depois continuou trabalhando, tudo. E dias depois eu soube que esse cara tinha suicidado. Aí depois que me falaram, ele tava passando por um processo de depressão. Então, é importantíssimo. Sim. Você percebeu alguma dessas... Eu vou pedir até a doutora agora, até para olhar de novo nessa câmera e frisar mais uma vez, por favor, doutora, porque é importantíssimo. Sentiu alguns sintomas, que sintomas é importante procurar um profissional? Sim, como isso que eu te falei, né? Não tem vontade de viver, perde a alegria de viver, né? Como esse caso que você trouxe. A pessoa ela vai trabalhar porque ela precisa trabalhar, muitas vezes, né? Ela se força a trabalhar. Não que ela gostaria de estar lá, mas ela vai porque ela tem que ir, né? Então, assim, como eu falei também, né? Porque a pessoa acha que tá bem, que não vai acontecer com ela, né? Que você, depois de um dia, descobriu isso, né? E tava bem. Tava pra bem. você, ele tava bem, mas ele não tava bem. Mas não tava bem. Né? Então, internamente, ele não estava bem. E ele vai dando sinais? Vai dando sinais. Às vezes falando até. Sim, sim. Eu não quero mais viver. Eu não vejo mais sentido. Pra que eu vou fazer isso? Tô sem energia. Então, isso é importante por quê? Porque fique atento a esses sinais dentro da sua casa. Você percebeu palavras desse tipo? Senta, conversa, procura saber como é que está. Não quer desabafar alguma coisa, procura um profissional. Vou colocar aqui o telefone da doutora Amanda. Vou já deixar aqui já o convite já para vir ela e o marido dela que está aqui. Pode deixar. Vir os dois aqui. E vocês aí, comentem aí que vocês gostariam assim. O que vocês gostariam que eu fizesse para provocar uma situação. Para ver os dois usando essa técnica deles aqui, que vai ser muito bom. Doutora, brigadão por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo aí por participar do nosso Pod em Casa. Quando terminamos o Pod em Casa, nós dizemos sempre o seguinte: aqui era para ter Coca-Cola, tá? Era para ter refrigerante, alguma coisa aqui, mas não tem nada, nem água tem aqui. Mas a gente sempre diz o seguinte: o que pode em casa? Eu acho que pode em casa felicidade, companheirismo. Aí eu pergunto para a senhora, o que pode em casa? Diálogo. Hoje eu vejo que é o que mais falta, né? O diálogo.
Tanto em relacionamento quanto em questão de amizade, né? Falta muito o diálogo com as pessoas. Né? As pessoas, elas querem resolver as coisas muito brigando. E isso aqui tirou um pouco do diálogo, não tirou? Muito. Né? Hoje em dia as pessoas, elas só querem ficar no celular. Né? E não conversa. E o celular pode trazer problemas na mente? Pode também. Pode também. A gente pode até falar sobre isso depois. No próximo podcast. Então, no próximo podcast, nós vamos falar sobre celular. Que afeta bastante. Afeta muito o relacionamento. Muitas vezes a gente precisa resolver um problema e o outro tá no celular, né? E não mantém aquele diálogo. Né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas é difícil conversar. Mas você já tentou conversar? Né? Já tentou falar o que você tá sentindo? Doutor, o pessoal, infelizmente, está acabando o nosso Pod em Casa, mas hoje nós conversamos aqui com a doutora Amanda, que deu aqui uma aula pra gente, que foi muito bom, foi demais a sua presença aqui, doutora. Quero agradecer muito e já tá marcado para vir o casal. A gente vem. O casal aqui para. para. Tenha esclarecido as dúvidas. Não, esclareceu Se tiver muito. mais, a gente. Depois no próximo a gente tira. Pronto, doutora Amanda, coloca aqui, comenta aqui embaixo aqui, comenta o que você gostaria que nós perguntássemos e a doutora Amanda vai voltar junto com o esposo dela e nós vamos bater um papo legal. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, tenha uma semana abençoada, uma vida abençoada. Cuida da mente, cara, cuida da mente. Que é o mais importante. Não se preocupa só com o corpo, não, cuida da mente também, que é importante. Obrigadão, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Tudo de bom. Cada segundo é muito sem você. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Na alegria ou na dor, ao teu lado eu vou estar. Não importa o que vier, pra sempre eu vou te amar. Diga assim, ó. Você chegou de mansinho